Que bênção, irmãos. Olhe para seu vizinho e diga: você sabia que Deus ama você e que Ele tem um plano para a tua vida? Sabe, queridos, eu quero ler com você, e eu vi Juliana falando aqui sobre isso, e eu estava ali antes de subir procurando um versículo e vendo o que esse versículo significava. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 15. Primeiro Coríntios capítulo 4, versículo 15. Aleluia. Obrigado, irmã. Diz assim, ó. Porque, isso é Paulo escrevendo para os irmãos lá na cidade de Corinto. Porque ainda que tivesseis... Uau, está estranho aqui meu retorno. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu estava lendo esse versículo ali, antes do culto começar, vendo aqui o que estava acontecendo, e Deus me lembrou novamente desse versículo. Talvez a gente lendo assim de uma maneira bem rápida e passageira, talvez a gente não consiga entender ou compreender tudo que Paulo está querendo transmitir em um versículo, para uma igreja tão grande, para uma cidade tão grande como a cidade de Corinto. Mas quando ele diz, ainda que tivesseis milhares de preceptores, a palavra preceptor é a palavra grega paidagogos, e significa um guardião, um guia de meninos. Esse nome era aplicado entre gregos e romanos a escravos dignos de confiança, que eram encarregados de supervisionar a vida e a moralidade dos meninos pertencentes à elite. A essas crianças, não era nem mesmo permitido sair de casa sem a companhia desses preceptores até que alcançassem uma determinada idade. Olha que coisa interessante. Paulo falando sobre coisas espirituais, ele usa uma linguagem natural. E ele diz assim, olha, ainda que vocês, enquanto filhos de Deus, tenham muitos preceptores em Cristo, tenham muitas pessoas que possam orientar você, tenham muitas pessoas que possam estar junto com você, tenha encontrado ao longo da tua caminhada muitas pessoas que possam te conduzir e estar junto com você em determinadas situações, ainda que isso aconteça contigo. Ele disse, não tendes muitos pais. E ele disse que dentro desse contexto que ele está falando aqui, e ele disse que essa paternidade espiritual tem a ver com alguém que, por causa do Evangelho, ou pelo Evangelho, gerou aquelas pessoas em Cristo. Gerou aquelas pessoas em oração, gerou aquelas pessoas em atitude, em comprometimento, em entrega, para que aquelas pessoas fossem alcançadas, mas muito mais do que alcançadas, elas pudessem se firmar e crescer em Deus. Então, quando eu olho para esse texto, eu fico lembrando, meu Deus do céu, eu sei que hoje não é o dia dos pais, mas o princípio aqui é o mesmo. Sabe, quando eu vi as irmãs, a Juliana aqui, a irmã falando acerca disso, eu fiquei me lembrando, sabe, queridos, que você está aqui hoje é fruto de alguém que estava gerando você em oração. E eu sei que nós poderíamos falar de muitas pessoas que têm uma vida de oração. Mas eu quero destacar a vida de Adriana, porque eu, junto com ela, tenho visto, por estar junto com ela, eu tenho visto isso na vida dela. Não estou falando para exaltá-la, nem para engrandecê-la, porque nós exaltamos e engrandecemos a Jesus, mas nós honramos pessoas. Amém? E quando eu estava ali, Deus me lembrou desse texto, Ele disse, olha, o princípio é o mesmo, seja para pai ou seja para mãe. Então, queridos, eu sou grato a Deus por tua vida, Adriana, pela sua dedicação, porque tudo que nós estamos vendo aqui
seja pessoas, sejam famílias, seja coisas naturais que acontecem nesse lugar e coisas espirituais que têm acontecido e vão continuar acontecendo, é fruto de você, enquanto mãe espiritual nesse lugar, está gerando isso por meio da tua vida, por meio das tuas orações, por meio da tua entrega, da tua renúncia. E eu sou grato a Deus por você. Amém? Sou grato a Deus pela dedicação de cada um de você que está aqui, que serve nesse lugar. Você que tem se entregue a fazer a vontade de Deus nesse lugar, a cumprir um propósito. Mas eu quero honrar a sua vida porque você gerou isso aqui em oração. Estava no coração de Deus, mas as tuas orações fizeram coisas acontecerem. E eu sou grato a Deus por isso e por ter você junto comigo nessa caminhada. Amém? Te amo. Agora, antes de nós orarmos pelas mães e te presentearmos, né? Eu quero ler aqui um versículo da Bíblia. Na verdade, tem alguns versículos que eu poderia ler nessa noite. Eu coloquei aqui pelo menos uns 10 ou 12, mas eu vou me deter em um versículo que está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Se você puder me acompanhar, na verdade um trecho que começa lá em Lucas, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo a deixou. Olha que palavra. Esse é um texto provavelmente muito conhecido, não somente no meio evangélico, mas em outras igrejas também. E sabe, queridos, é interessante porque a Bíblia fala de um momento exato em que um anjo aparece para uma mulher. Essa mulher virgem, prometida em casamento, ainda não havia se casado. E quando o anjo aparece para Maria e começa a falar com ela do que iria acontecer, pare para perceber, ou quando tiver a oportunidade, leia novamente esse texto. Você vai ver que em nenhum momento a Bíblia diz: olha, ele vai nascer e ele vai ser chamado filho de Maria. Olha, quando ele nascer, as pessoas vão reconhecer que ele é filho de Maria. A Bíblia diz: olha, ele vai nascer e as pessoas vão entender que ele é filho de Deus. Ele vai ser chamado Filho do Altíssimo. Ele vai fazer isso porque seu pai, porque receberá do seu pai. E sabe, queridos, é interessante porque está aqui minha mãe, eu quero que ela venha aqui. Ela vem aqui em cima, por favor. É nessa hora que ela fica com vergonha. Mas sabe, minha mãe está aqui e ela me criou muito bem. Ela se esforçou muito bem para me dar o melhor para mim. Ela se esforçou para cuidar de mim. Ela se esforçou junto com meu pai para me dar uma boa educação. Não só em casa, mas também na escola, faculdades e coisas assim. Mas sabe, se eu perguntasse para ela assim: olha, você seria capaz de me dar para morrer por alguém? Se tivesse só na tua, você pudesse escolher, você me daria para morrer? Não. É interessante porque a mãe, ela tem orgulho do filho. Sim ou não? Vamos, mulher de Deus, você tem mãe aqui nesse lugar? Você tem orgulho do seu filho? Cara, a mãe,
ela quando vai conversar com outra mulher, ela começa a contar as coisas, as conquistas do filho. É assim ou não é? É. E aí uma diz, olha, meu menino isso. Ah, tu não sabe, meu menino isso. Olha, meu menino foi... e o meu filho viajou para tal lugar. Olha, meu menino faz isso. Cara, por quê? Porque a mãe tem orgulho do filho. E ela tem orgulho de dizer, meu filho. Sim ou não, mães que estão aqui nessa noite? Cara, isso é um privilégio tão grande. Eu sempre gosto de dizer que... A Adriana diz algo interessante. Ela diz, rapaz, tu é pai. O amor de pai é diferente do amor de mãe. Quem já ouviu isso aqui? E certamente eu concordo com isso. Há uma diferença. E talvez se nós pudéssemos entender o tipo de amor, o amor do tipo de Deus sobre a nossa vida, talvez a gente vê na mãe um fragmento mais perfeito desse amor. A forma como ela nos ama, a forma como ela se entrega por nós, a forma como ela se dá por nós. Muitas vezes, com o passar do tempo, parece que isso vai sendo perdido da nossa parte, mas da parte da mãe não. Para a mãe, o filho grande sempre vai ser meu menino. Minha menina. Não é assim? Por quê? Para a mãe, o filho parece que nunca cresce. Não é assim? Mas sabe, queridos, a mãe, apesar de ter todo esse orgulho, Maria, essa mulher, ela não ficou dizendo, não, mas ela não vai ser chamada filha de Maria, não. Ele é meu filho. Porque ela, enquanto judia, sabia que o Messias teria algo para fazer na terra. Sabia que ele não estaria lá ao lado dela todas as vezes que ela quisesse estar com ele, ou que ela quisesse promover coisas. Não, ela sabia o que era aquilo. Sabe, queridos, e ainda assim, a resposta dela no versículo 38 é, sou serva do Senhor, que aconteça comigo segundo a tua palavra. Sabe quantos de nós, você mãe, nós que somos pais, você que talvez não é pai nem mãe, mas que é filho, você que está aqui nessa noite, quantos de nós poderíamos dizer, rapaz, sabe de uma coisa, eu não estou preocupado em ser chamado pai de fulano não, mãe de fulano não, ou filho de cicrano não. Senhor, seja feita a tua vontade, eu quero fazer o que você quer. Sabe, querido, se você mãe, você que está aqui nessa noite, se nós tivermos esse coração desprendido, de entender que o que estamos fazendo, o que você está fazendo enquanto mãe, né? É para que teu filho, ele possa desfrutar do plano de Deus aqui na terra e cumprir com excelência aquilo que Deus o chamou para fazer. Quando nós entendemos isso, quando você entender isso, nós não, né? Eu enquanto homem, mas você enquanto mãe, entender isso, talvez nós possamos dizer assim como Maria, rapaz, seja feito conforme a tua palavra. Em outras palavras, faz o que tu quer, eu sou só uma serva. Sabe, queridos, amém, ela está dizendo que quer falar, traz o microfone. Mas bota um cronômetro aí que ela gosta de falar também. Que nós possamos entender isso. Você mãe de Deus, é uma bênção ser mãe. Eu não entendo o que é ser mãe, né? Nem nunca vou entender em uma plenitude. Eu posso ter uma ideia do que é. Mas existe uma graça de Deus sobre a tua vida para você ser mãe. Existe uma capacidade de Deus para você ser mãe. Existe uma capacidade de Deus para você instruir o teu filho no caminho. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles, o ensino do pai e da mãe, serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Ou seja, vai te deixar mais chique, mais elegante. Você vai desfrutar de uma vida diferente. Então, mãe de Deus, saiba que tudo, né, a forma legal que Deus encontra para alguém entrar no mundo é por meio da sua vida. E Deus conta com você, para que você possa entender o plano dele para a tua vida e para a vida dos teus filhos. E ensinar teus filhos no caminho. Pastor, mas meus filhos já estão velhos, eles já estão crescidos. Mas você nunca vai deixar de estar ensinando a eles. Você nunca vai deixar de ser essa mulher que, assim como Maria disse, rapaz, seja feita a tua vontade na minha vida. Eu vou fazer o que tu quer. O negócio aqui é contigo. Não é como eu quero. Quantos aqui estão dispostos a fazer isso? Pode dar mesmo, não tenha vergonha não.
Vamos de novo. Né? Quantas aqui estão dispostas a fazer isso? Amém. Glória a Deus. Então, mãe, parabéns pelo seu dia. Amém. Eu sei que a gente tira um dia no ano para comemorar, né? Mas você que é filho nesse lugar, entenda. Não dá presente somente uma vez no ano. Não seja um bom filho somente uma vez no ano. Não só vai almoçar com ela uma vez no ano, no dia das mães. Ah, meu Deus, se eu não for, vou ficar com minha consciência pesada. E o resto do ano todinho, irmão? Não deixa a consciência pesada o resto do ano todinho, não? Pastor, mas é porque hoje é o dia. Queridos, esse é só um dia comercial. Nós podemos celebrar, nós podemos lembrar. Mas mãe não é só mãe no dia das mães. Mãe é dia todo ano. Ou mãe é mãe todo ano. Né? Então, queridos, que você possa realmente celebrar isso. Amém? Você, enquanto filho, e que você, mãe, possa viver isso. Pronto, pode falar agora. Graça e paz, igreja. Olha. Parabéns para nós, né, todas as mães. Agradecer primeiro a Deus pela família abençoada que eu tenho. Minha neta, meus 2 filhos, minhas 2 noras, meu marido. E agradecer a vocês por estar correndo essa caminhada junto com meu marido, com meu filho, com toda a minha família. Eu queria dizer a vocês que Chilton foi escolhido por Deus para essa caminhada dele. Quando eu estava grávida dele, eu estava na casa da minha mãe e a casa da minha mãe, a Levão conhece, é uma casa grande, e eu estava dentro de casa. E alguma coisa mandava eu ir para a varanda. E quando eu chegava na varanda, eu com uma barriga bem grande, eu via numa nuvem Jesus. Isso foi um sonho, mas um sonho tão real que ainda hoje, quando eu chego na casa da minha mãe, eu olho, eu sei o lugarzinho exato do sonho. O que era aquilo? Eu, na época, fiquei apreensiva, porque eu não conhecia a palavra, não conhecia ninguém que me orientasse. E ali era um aviso de Deus, dizendo, teu filho foi escolhido para levar a minha palavra. Para alcançar vidas. E eu me sinto uma mãe privilegiada pelos meus filhos, minha neta, minhas 2 noras. Não tenho um filho, mas minhas 2 noras é igual às filhas que eu não tive. Agradeço a Chilton, a Adriana, minha nora e meu filho que estão em casa assistindo. E obrigada por todos. Fiquem com Deus, Jesus nos abençoe. Eita! Falei direitinho? Falou. Estou tremendo. Aí ela pergunta, falei direitinho? Estou tremendo. Que bênção, irmãos. Glória a Deus. Tirou 10. Eu queria que todas as mães que estão aqui pudessem ficar de pé. Nós queremos orar por você. Amém? Nós queremos honrar a tua vida também. Que bênção, irmãos. Que coisa boa. Amém. Você que está sentado, impõe as mãos sobre ela. Você que está levantado, feche seus olhos. Sabe, ore ao Senhor mesmo. Agradeça por esse privilégio. Pai, eu te rendo graça, Senhor, porque o Senhor levantou essas mulheres nesse lugar com um coração de se doar. Talvez, Senhor, a palavra que mais defina o papel de uma mãe é doação. É se entregar pela vida de seus filhos. É se entregar por um propósito. E, Senhor, como somos gratos, Senhor, pela vida delas. Obrigado, Pai, porque é do Senhor que vem a graça, a capacidade, a sabedoria, a habilidade para que elas possam executar essa tarefa tão importante e um tão grande privilégio. Pai, eu te rendo graças porque elas não farão isso debaixo de uma motivação natural. Elas não farão isso debaixo de uma sabedoria natural, mas debaixo de uma sabedoria do teu Espírito. Obrigado porque é o Senhor que dá força, é o Senhor que capacita, é o Senhor que traz saúde, é o Senhor que traz direção para que elas possam viver a vida plena da maternidade. Obrigado, Pai, porque haverá graça. Ainda que seus filhos sejam grandes, adultos, mas haverá graça, Senhor, para que elas possam executar esse papel com maestria e que elas possam conduzi-los
a Ti, Senhor. Que elas possam entender que os filhos são para o Senhor e que elas possam conduzi-los à Tua perfeita vontade, no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a vida dela. Você permanece de pé. As meninas vão estar te presenteando nessa noite. Nós queremos te agradecer, amém, pela tua vida. E você pode, recebendo, você pode ir sentando. Nós somos gratos a você pela tua dedicação. E sabe, talvez você esteja aqui essa noite, esteja pensando assim: mas, pastor, eu queria tanto ser mãe, mas eu não sou mãe ainda. Eu só tenho o desejo, eu só tenho a vontade. E talvez por alguma limitação natural, por algum problema de saúde, você não possa ainda gerar filhos. Mas sabe, queridos, Deus é aquele que realiza o desejo do teu coração. E eu creio na unção que opera sobre esse lugar, sobre essa igreja, e na palavra de Deus. E se você é essa pessoa que eu estava falando aqui, eu não vou te chamar aqui à frente, eu não vou precisar impor as mãos sobre você agora, mas eu quero liberar sobre a sua vida, que daqui a 1 ano, você vai estar com seus filhos nas mãos, celebrando esse dia. Aleluia! Então você pode crer e receber. Amém? Os irmãos estão tudo empolgados ali. Eita, glória! Aleluia! Glória a Deus! Então, eu tenho algo para ministrar ao teu coração nessa noite. Ainda, eu sei que o culto hoje está bem diferente, né? Mas era proposital. Eu tenho primeiro alguns agradecimentos a fazer. Amém? Sei que você está recebendo aí, ó, uma lembrancinha, né? E eu quero agradecer a irmã Priscila. Cadê a irmã Priscila? Faça assim, irmã. Amém? Cadê o irmão Randall, que também ajudou? Fique de pé, irmão, por favor. Esse casal abençoado foi responsável por produzir essas lembranças para ajudar. Mas você ajudou. Ela ajudou cortando. Amém? Ajudou cortando. Amém, irmão? Aí que bênção. Então, obrigado, minha irmã, pela sua dedicação. Amém? Eu quero agradecer também ao pessoal da equipe de casais que estava aqui ontem à noite, depois do culto, trabalhando para organizar e ornamentar a igreja. Amém? Eu quero que você que estava aqui ontem à noite nesse trabalho também fique de pé. Nós queremos honrar a tua vida. Isso, fique de pé, pessoal. Não se acanhe, não. Quem estava aqui ajudando ontem na decoração, fique de pé. Só foi eles dois sozinhos? Olha, a irmã está chamando. Amém? Mas você pode aplaudir a vida deles que já estão aqui. Glória a Deus. Eu quero agradecer à equipe da Igreja de Crianças e do Aviva Team também pela homenagem ao Dia das Mães. Quero agradecer à irmã Leila Silva. Cadê a irmã Leila? Por favor, fique de pé, irmã. A irmã Leila foi responsável pela coreografia aqui das nossas crianças. Amém? Glória a Deus. A irmã, nós vimos aqui no vídeo, né, uma das crianças falando sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, né? Temos falado sobre isso desde o final de semana passado, orado por isso. A igreja, enquanto instituição, tem ofertado naquele lugar, a igreja tem ofertado. Eu, pessoalmente, eu creio que alguns irmãos também temos feito algumas ofertas, orado por aquele lugar. Nós temos nos envolvido em tudo aquilo que está acontecendo, orando, semeando, enviando. E a nossa equipe do Verbo Amar, ela lançou um desafio para que nós pudéssemos trazer alimentos, roupas, para que nós pudéssemos enviar até aquele lugar. Se você já trouxe, eu quero agradecer você que trouxe. Se você não trouxe ainda e quer trazer, ainda dá tempo de trazer? Tá? Até hoje. A irmã está aqui no WhatsApp. Amém. Amanhã o pessoal vai estar se reunindo aqui para organizar, separar tudinho e enviar para lá. Tá bom? Pastor, eu não pude ofertar. Eu não pude trazer nenhum alimento, eu não pude trazer nenhuma roupa. Como é que eu faço para ajudar? Então você pode me procurar ao final, nós vamos disponibilizar um Pix. Amém? Para que você possa fazer tua oferta específica para lá também. Tá bom? Mas nós estamos nos movendo, enquanto a isso eu quero agradecer você. Mas nós vimos aqui, né, o Departamento de Crianças organizando uma homenagem para as mães. E nós temos mais uma irmã que foi convidada para estar trabalhando junto com as irmãs na liderança da Igreja de Crianças. Eu quero orar pela vida da irmã Janaína. Onde ela está? Por favor.
Venha. Você pode aplaudir a vida dela, irmão? Então, amém. Então, a irmã Janaína também estará junto com a supervisão do departamento, pastor Elinaldiane, junto com as meninas que já estão no departamento na liderança, Bia e Érica. Ela também estará, a partir de hoje, né, envolvida nesse trabalho, ajudando, se comprometendo em fazer a obra naquele lugar. E eu quero que você estenda sua mão para cá, nós vamos orar pela vida dela. Você pode ficar daqui, irmã? Vira para cá. Isso, amém, assim. Isso. Sente suas mãos para cá, Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graça, Senhor, pela vida de Janaína. Obrigado pela disposição do coração dela em te servir e entregar a vida para fazer aquilo que é a tua vontade. Eu te rendo graças e declaro, Pai, uma unção específica, sabedoria, graça e favor sobre esse novo tempo, para que ela continue desempenhando agora em uma outra função aquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos. Obrigado, Pai, porque nossas crianças serão tocadas, alcançadas e abençoadas por aquilo que o Senhor tem para repartir sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém? Amém. Parabéns, minha irmã. Glória a Deus. Aplauda de novo, irmão. Isso. A gente se alegra no começo e no final. Amém? Quantos estavam aqui no domingo passado? Levante a mão. Domingo passado, eu comecei a ministrar sobre um assunto chamado Decida dar respostas a Deus. Diga, decidir dar respostas a Deus. Mais uma vez. Diminua meu tempo aí, por favor, porque senão a gente não sai daqui hoje. Decida dar respostas a Deus. Falamos sobre isso aqui na semana passada, queridos. Nós falamos que Deus está em movimento, que nós não podemos ficar parados. Quantos se lembram disso? Nós falamos um pouco sobre entender a nossa posição e dar essas respostas que Deus espera. Nós falamos, queridos, sobre entendermos que Deus ele vai nos forjar mesmo. Eu citei um pouco o exemplo de João Batista, que foi levantado por Deus e ele vivia no deserto, lembra? Vestia roupas com peles de camelo, não é assim? Comia gafanhoto com mel silvestre. Nós falamos da grandeza de João Batista e da resposta que ele decidiu dar a Deus. E eu disse que nós iríamos continuar a falar sobre isso. Falamos sobre permanecer, sobre romper com coisas que podem nos parar, que têm tentado nos fazer retroceder. Nós falamos sobre essas coisas aqui no final de semana passada. E eu disse que nós iríamos dar continuidade a isso. Quem lembra? Você lembra, irmão? Amém? Então, abre sua Bíblia comigo novamente em Mateus capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Queridos, antes de lermos Mateus, vai comigo para o Evangelho de João. Aleluia. João capítulo 3, versículo 22. Eu vou ler aqui na tradução da Bíblia Viva, tá? Esse trecho aqui que nós vamos ler. Se você tiver uma versão um pouco diferente da minha, não tem problema, o contexto é o mesmo, o personagem é o mesmo, amém? Se a sua tradução tiver um pouco diferente, mas vamos ler aqui. João capítulo 3, versículo 22, a Bíblia diz: Depois disto, Jesus e seus seguidores saíram de Jerusalém e ficaram juntos por algum tempo na Judéia, onde batizavam. Por esse tempo, João Batista ainda não estava na prisão. Batizava em Enom, perto de Salim, porque ali havia bastante água. Um dia alguém começou uma discussão com alguns dos seguidores de João, dizendo que o batismo de Jesus era melhor. Então, vieram a João e disseram: Mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele que o Senhor disse que era o Messias, também está batizando. Diga, também está batizando. E todo mundo vai para lá, ao invés de vir para nós aqui. João respondeu: Deus no céu dá a cada homem o seu trabalho. Meu trabalho é preparar o caminho para aquele homem, para que todo mundo vá a ele. Vocês mesmos sabem, como eu já falei claramente, que eu não era o Messias. Eu estou aqui para preparar o caminho para ele. Isso é tudo. As multidões irão naturalmente atrás da atração principal. A noiva irá para onde o noivo está. Os amigos do noivo
se alegram. Peraí, calma, eu me perdi aqui. Os amigos do noivo alegram-se com ele. Eu sou o amigo do noivo e estou cheio de alegria com o sucesso dele. Ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Palavras da salvação. E graças a Deus. Brincadeira. Sabe, queridos, a Bíblia fala aqui que aquele homem, que começamos a falar sobre ele no domingo passado, que andava no deserto, que confrontava aquelas pessoas que viviam na carne, que se levantava trazendo uma mensagem, despertando nas pessoas o desejo de se arrependerem daquela vida de pecado, para viverem e aceitarem o reino que Jesus vinha apresentar. A Bíblia diz que esse homem, irmãos, ele em um determinado momento, pessoas chegaram até ele para que falar algumas coisas que estavam acontecendo. E ele diz, olha, tu lembra de Jesus, aquele que tu batizou? Pois é, o povo está indo atrás dele agora para ser batizado por ele. E diz, olha, em vez deles virem para cá, eles estão indo para lá. João, debaixo de uma sabedoria, João diz assim, olha, vocês precisam entender algo. Eu não sou o noivo. Eu só vim preparar o caminho para ele. Eu me alegro porque ele está feliz. O meu papel é isso, é fazer isso. E eu me alegro por isso. A noiva, falando das pessoas, vão onde o noivo está. Porque é necessário que ele cresça e o seu ministério seja exaltado. E o que o meu ministério e aquilo que eu vim fazer possa diminuir. Porque agora ele precisa ser exaltado. O ministério dele, aquilo que ele veio fazer, precisa ser levantado. E sabe, queridos, quando nós nos deparamos com essa situação aqui, nós começamos a entender que dentro de dar respostas a Deus, eu comecei a falar sobre isso aqui no domingo e vou dar continuidade hoje. Tem algumas coisas que nós precisamos entender. Olhe para seu vizinho e diga, você precisa ter boas estruturas dentro de você. Eu falei aqui domingo passado que Deus criou estruturas em João Batista no deserto. No lugar onde pessoas fugiam de estar, naquele lugar, Deus criou estruturas em João Batista. Ele estava ali fazendo, aprendendo algo. Ele estava ali desfrutando de algo. Sabe, queridos, João vivia naquele lugar e ele vivia sozinho naquele lugar. Ele não precisava do aplauso de pessoas, ele não precisava da multidão exaltando, ele não precisava de ego por causa da quantidade de seguidores que ele tinha nas redes sociais, ele não precisava de curtida no Instagram, ele não precisava de nada disso, ele só precisava ter uma vida com Deus. E enquanto ele fazia isso, Deus estava preparando ele. Diga, enquanto ele fazia, Deus trabalhava nele. Sabe, queridos, muitas vezes tem coisas que não estão acontecendo na nossa vida porque nós não estamos nos preparando para aquilo. Diga, eu preciso estar preparado para o que Deus tem para fazer na minha vida. Ele não precisava. Ele era grande, não na nossa perspectiva, mas diante das dores que ele enfrentava, diante das situações que ele enfrentava naquele lugar, ele era aprovado. Diga, aprovado. Mais uma vez. Então, não precisamos, queridos, estar procurando coisas que vão nos deixar confortavelmente bens debaixo de uma aprovação natural ou debaixo da nossa própria aprovação, esperando para que Deus nos use. Nós precisamos estar aprovados diante dele por meio dos critérios que ele estabelece. Diga amém. Se nós quisermos dar respostas a ele, nós precisamos entender o processo. Nós precisamos entender as qualificações que ele espera de nós. Amém ou é de nós? Eu usei um exemplo desse, certa vez. Disse, já parou para pensar como as pessoas que são mais extrovertidas, elas conseguem uma empatia maior de pessoas? E no mundo isso é comum, as pessoas usam essas técnicas para que agora as pessoas possam gostar daquilo que ela tem para oferecer.
Então, você vai dar uma palestra em algum lugar sobre qualquer tema. Se você for um cara muito extrovertido, talvez você consiga vender melhor aquele teu negócio. Mas nós precisamos entender, queridos, que empatia e ser extrovertido são coisas diferentes. Talvez você e eu vamos ver alguém ministrar a palavra que ele não vai ser tão risonho, mas que ele está falando debaixo da unção. E nós precisamos entender que, independentemente disso, Deus está operando. Alô? Então, nós não precisamos de técnicas naturais para poder darmos respostas a Deus. Amém? Então, esteja tão forte por dentro, tão estruturado em Deus por dentro, que quando a motivação acabar, você continua perseverando. Porque João não tinha muita motivação. E sabe, a gente às vezes acha que a Bíblia é um livro de motivação. A Bíblia não é um livro de motivação. A Bíblia é um livro de perseverança. Porque tem hora que a motivação acaba. Motivação é um impulso natural. Talvez a gente comece muito motivado para ir para a academia. Mas, queridos, se você não colocar força no começo, aquela motivação vai se perdendo. Com o tempo isso vai se perdendo. E nós precisamos perseverar, sermos disciplinados. Diga, disciplina. João era um cara disciplinado. Nós precisamos aprender com ele. Eu falei aqui no domingo passado que o próprio Jesus disse, olha, não teve profeta maior do que João. Antes, até ele, não teve ninguém como ele. Olha que coisa interessante. Um cara que estava criado em um lugar que ele precisou romper com muitas coisas. Mas sair, romper, sair da bolha, dar passos, enfrentar, dá trabalho. Exige esforço. E muitas vezes nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Já viu aquelas pessoas, durante muito tempo da minha vida eu era assim? Eu não quero guerra com ninguém. Eu só quero estar em paz. Eu não quero ter nenhuma dificuldade. Eu não quero liderar. Por que não? Para liderar eu tenho que resolver problemas. Não, mas eu não quero isso. Por que não? Porque isso dá trabalho. Não, está muito bem do jeito que eu estou aqui, do meu jeito, fazendo só assim. Talvez você já se encontrou numa situação dessa na tua vida. Querendo fugir das coisas, porque tinha medo das adversidades, do confronto, da palavra, de se posicionar de uma forma que Deus espera de você. Que Deus espera de nós. Mas sabe, queridos, a gente precisa sair desse lugar de conforto e decidir fazer o que Deus quer. Nós precisamos parar de ficar estacionados ou dando voltas e círculos por causa de coisas que querem nos frear. Diga, eu preciso romper com isso. Só quer conforto, só quer paz, não quer guerra com ninguém. Tem medo de se posicionar. Sabe, João não era um cara que tinha medo de se posicionar. Ele tinha uma estrutura por dentro. Eu não estou dizendo que a gente vai se posicionar de uma forma que nós vamos machucar pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando sobre nós entendermos a nossa condição em Deus. E quando algo contrário se levantar, nós nos movermos em Deus. E não no natural. Quantos entendem que nós não lutamos com pessoas? A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Não são contra as pessoas. Mas nós precisamos nos posicionar. Sabe, a Bíblia diz que Jesus veio como cordeiro, mas ele virá como leão. Amém? Ele veio como um cordeiro a ser sacrificado e pagar os nossos pecados, mas virá como um leão para reinar nessa terra. Você sabia disso? Diga, ele vai vir como leão. Ele vai reinar nessa terra. Por isso que a Bíblia faz referência, cordeiro e leão. Se refere às duas vindas de Jesus para a terra. As duas perspectivas do chamado de Jesus na terra. Como aquele que haveria de se sacrificar, mas também como aquele que haveria de reinar. Ou que há de reinar sobre essa terra. Amém? Então, ele é um leão. Agora, queridos, já imaginou Jesus dizendo, eu não quero problema com ninguém. Eu não quero assumir essa responsabilidade não, porque dá trabalho. Já imaginou João Batista dizendo, não, Senhor, eu não quero não, esse negócio não. Está muito bem aqui, está muito confortável aqui no meu deserto, sozinho. Não, ele entendeu aquilo que Deus o chamou para fazer, se posicionou e decidiu fazer.
Lembra do que eu falei semana passada? Quando nós decidimos fazer, nem todo mundo vai se agradar. E o que é que a gente faz? Continua fazendo. E amando as pessoas. Lembra do que eu falei domingo passado? A tua posição, a tua ação vai expor a inércia dos outros. A tua vida de honra vai expor a desonra dos outros. A tua vida de fé vai expor a incredulidade dos outros. Então, quando nós nos posicionamos, irmãos, nós precisamos entender que haverão coisas, perseguições, situações. Mas nós vamos estar lá fazendo. Diga, eu não vou ter medo de me posicionar. Já viu aquelas pessoas que têm 30, 40 anos de idade e nunca tomaram as rédeas da sua vida e fica a vida toda dependendo do salário do pai ou da mãe em casa, com um bucho grande, assistindo TV, querendo viver algo em cima de um esforço que ele não teve? Leões gordos. Diga, eu não sou um leão gordo. Diga, eu sou um leão vigoroso. Amém? Diga amém. Aleluia. Então, nós precisamos estar prontos para romper. Importa agradar a Deus. Seja amigo de Deus e não do mundo. E o favor de Deus te alcança. Amém? Ah não, mas é porque eu tenho que dar um jeitinho aqui, porque sabe como é as coisas? Não, eu não sei. Não, pastor, mas é porque uma mentirinha aqui não é. Não, tem que ser, porque senão o senhor sabe, né? Sei que você está errado. Não, pastor, mas, queridos, deixa eu te dizer uma coisa. É impossível, diga impossível. Mais uma vez. O que é impossível, irmãos? Algo que não tem como não acontecer. Vai acontecer. É impossível a gente se posicionar em Deus e a palavra não funcionar. É impossível você se posicionar em Deus e a palavra não funcionar. É impossível nós praticarmos a palavra e ela não funcionar. É impossível, porque Deus honra e vela a palavra para cumprir. Deus vela a palavra. Pastor, mas eu me posicionei e não aconteceu. Talvez a gente está fazendo alguma coisa errada no meio do caminho. Porque Deus não valida a nossa ação ou o nosso comportamento. Ele valida a palavra. Se o nosso comportamento está em linha com a palavra, Ele vai agir. Amém? Então, quando nós nos posicionamos, o favor de Deus vai te alcançar. E aí, dentro de todo esse processo, João já havia batizado Jesus, João já estava lá. E daqui a pouco, chegam uns enviados do capeta, de lado deles. Está vendo não? Aquele que tu batizou está batizando também. E o povo está indo atrás deles. Em outras palavras, tu está perdendo o ibope. Tu está deixando de aparecer. E criou-se naquele momento um negócio, irmãos, que é uma praga e nós precisamos evitar. Um negócio chamado comparação. Repita comigo, comparação. Mais uma vez. Comparação é uma arma do capeta para parar a minha vida e a tua vida. A gente se posicionou, decidiu dar respostas a Deus, ficou firme, está cheio, criou estruturas, está dando respostas a Deus, está praticando a palavra, está cumprindo o plano de Deus. Aí daqui a pouco, vem o diabo, nos mostrando coisas para que a gente meça a nossa carreira pela carreira de outra pessoa. Mas a Bíblia diz assim, Deus deu a cada um uma carreira. Olhe para essa pessoa que está do seu lado. Ainda que ele seja teu marido ou tua esposa, o que você tem para fazer no Senhor, mesmo que envolva ele estar junto com você, a tua carreira é individual. Amém ou é de nós? E o problema é que o diabo, ele quer nos frear nisso, nos fazendo olhar para a vida de alguém e dizendo, meu Deus do céu, fulano está fazendo assim, eu tenho que fazer também. Foi isso que chegaram para João Batista. A Bíblia diz que nós podemos imitar aqueles que pela fé vivem a palavra. Isso não é problema. Mas eu não posso me comparar. Eu posso olhar para a vida de alguém e dizer, rapaz, fulano é uma bênção. Eu também quero ser uma bênção. Rapaz, fulano me inspira. A vida dele me alcança. A unção que está sobre a vida dele me alcança. Rapaz, eu quero isso para mim. Eu quero desfrutar disso na minha vida. Isso não é errado. A intenção está certa.
O problema é quando a gente olha para a vida de alguém e a gente diz, rapaz, fulano, chegou um dia desse, já está sentando na janelinha, eu me mato aqui, eu dou minha vida, e parece que Deus, e parece que o pastor não está vendo. Estou falando dentro de um contexto de igreja local, amém, irmãos? Pastor, isso acontece dentro de igreja. Pastor, eu pensei que na igreja não tinha essas coisas, não. E até no mundo é, mas na igreja tem. Na igreja tem. Por quê? Porque, diga, somos imperfeitos. Repita comigo de novo. Todos nós estamos crescendo. Isso não é justificativa para a gente permanecer no erro. Mas ainda estamos aprendendo. Nós vamos nos deparar com essas coisas. E quando esse sentimento de comparação, queridos, quiser se levantar, nós precisamos entender como João se posicionou aqui. Primeira coisa, ele sabia quem ele era e deixou isso bem claro para os discípulos. Eu sou aquele que vim preparar o caminho. Ele entendeu o que ele tinha que fazer. Sabe, quando pessoas chegaram para vocês e dizem assim, rapaz, mas fulano está fazendo assim, tal igreja está fazendo assim, cicrano está fazendo assim. Queridos, diz, olha, eu estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Eu estou seguindo na direção que Deus me deu. Eu estou me submetendo a uma visão, cumprindo um propósito que Deus falou comigo. E usou alguém para me orientar e me levantar ou me direcionar para tal coisa. João sabia quem ele era e deixou isso claro. Mas João também sabia quem ele não era. Além dele saber quem era, ele não quis entrar naquilo que ele não foi chamado para fazer. O irmão Reagan diz que, ele usa uma comparação, né? Ele diz que viver um chamado, algo que você não foi chamado para fazer, é como você andar com o calçado trocado no pé. O do pé direito no pé esquerdo e o do pé esquerdo no pé direito. Você já tentou andar assim? Eu sei que tem irmão que já andou, né? Que até já chegou na igreja assim, porque não percebeu. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você continuar, chega uma hora que vai começar a incomodar. Você pode até dar alguns passos assim. Mas chega uma hora que aquilo vai começar a incomodar o sapato. João Batista, além de saber quem ele era, sabia o que ele não foi chamado para fazer. Sabia quem ele não era. E tratou de deixar isso bem claro. Ele sabia o que foi chamado para fazer. E sabia o que não foi chamado para fazer. Ele não estava ali para fazer o que Jesus foi chamado para fazer. E quando você, diga, quando eu sei o valor que eu tenho para Deus, eu vou me valorizar, reconhecer o meu lugar, o meu propósito, os meus talentos. Diga, saber quem eu não sou, evita que eu ocupe um espaço que não é meu. E naturalmente, irmãos, vai nos deixar livre de comparação. Mas pastor, o meu chamado, e não tem gente com o mesmo chamado não. Pastor e pastor, mestre e mestre, cantor e cantor, médico e médico, advogado e advogado, tem. Mas ainda assim, cada um é individual. E existem particularidades específicas da tua vida que Deus quer que você faça. Então cuidado, irmãos, para não cair nessa cilada. João se levantou, deu respostas a Deus, cumpriu seu ministério e depois de tudo isso, chegou alguém no ouvido dele, ó. Aí não é assim, não é assado. Já viu aquelas coisas, isso acontece às vezes quando muda um pastor numa igreja, né? Ou um líder no departamento, falando dentro do contexto de igreja local. Aí saiu o pastor, entrou outro pastor, aí fica aquele negócio, mas eu gostava mais de Cicrano, porque Cicrano fazia desse jeito. Talvez você já tenha passado por uma experiência como essa. Talvez você não tenha dito, mas tenha pensado. Olha, fulano, menino, fulano era assim, assim, assado. Cicrano. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma estação específica, um tempo específico para cada coisa. A gente não pode querer comparar isso. Imagina se um dia Deus me leva para outro lugar e Deus coloca outro pastor nesse lugar, nessa igreja. A gente precisa entender, irmãos, ninguém vai ser igual a mim. Se eu tivesse havido outro pastor aqui nessa igreja antes de mim, eu não seria igual a ele. E a gente não pode se comparar, e você enquanto pessoa não pode cair nessa.
Se isso acontecer com você, não fique com medo de fazer, porque tinha alguém que já fazia. É interessante que quando você chega em um lugar e tem alguém que fazia muito bem, o povo fala tão bem daquele que quem estava fazendo, que você fica pensando se você é capaz de fazer ou não. Isso já aconteceu com você? Seja no trabalho, em igreja, em qualquer lugar assim? Rapaz, olha, fulano era excelente isso aqui. Não, fulano agia assim. Fulano agia assado. Aí você começa a se questionar e a pensar, será que eu vou ser capaz? E a gente fica querendo se comparar com fulano que fazia, com cicrano que fazia. Queridos, entende algo. Você é individual. Deus não te chamou para fazer igual a ninguém. Você pode até fazer igual, ter a mesma dedicação, ter o mesmo empenho, ter o mesmo compromisso, ter a mesma seriedade. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso não é errado. Mas a gente não precisa querer se amoldar a ninguém. Lembra do exemplo que eu dei aqui domingo passado de Davi? Davi pegou a armadura, meu irmão, de Saul, botou e disse, rapaz, esse negócio não cabe em mim não. Não é desse jeito não. Mas havia uma estrutura por dentro de Davi que garantia a ele, do meu jeito vai dar certo. Oh, aleluia. Olha para seu vizinho, diga, você não precisa da armadura de ninguém para viver o que Deus te chamou. E comparação é um dos sintomas mais fortes de uma doença chamada competição. Diga, comparação vai me levar para competição. O que é competir? É querer fazer melhor do que o outro. O que é competir? É querer ganhar algo na frente do outro. No natural, ganha quem chega em primeiro, segundo, terceiro. No reino de Deus, ganha quem chega. Ei, alô, deixa eu te dizer uma coisa. O galardão não sai para quem chega primeiro. É para quem chega. Oh, aleluia. Quando a gente entende isso, irmãos, a gente não vai ficar preocupado em chegar primeiro do que o irmão. Em fazer isso melhor do que o irmão na igreja. Porque afinal de contas, eu preciso fazer melhor do que o pastor aqui. Não, irmãos. A gente não vai estar preocupado com isso. Não preciso fazer porque o pastor precisa me ver. O pastor precisa me ver fazendo. Por quê? Ele precisa me levantar ao ministério. E a gente começa a entrar, irmãos, o mundo diria noia, num pensamento de competitividade. Quando a gente precisa, em vez de competir, celebrar a vida do outro. Amém, mãe de nós? Aleluia. No verso 27 ele mostra que cada um tinha um trabalho a desempenhar. E no verso 29 e 30 ele diz, a minha alegria é ver ele fazendo o que foi chamado para fazer. Aleluia. Olhe para seu vizinho e diga, se alegre quando você vê pessoas fazendo. Jesus estava crescendo seu ministério, irmão, pessoas indo até ele. Sabe o que é que João diz? Fui eu que batizei ele. Se não fosse eu. Era isso que João disse? Não, ele disse, rapaz, eu me alegro por isso. Sabe, irmã, essa pessoa que está do teu lado, talvez ela chegue mais longe do que você. Talvez ela tenha um alcance de ministério ou de efetividade maior do que a tua. Em termos de alcançar mais pessoas. Eu não estou falando em termos de ser efetivo para Deus. Ser efetivo para Deus, todo mundo vai ser sendo fiel ao que Deus te deu. A Bíblia diz que ele reparte a cada um segundo a sua capacidade. Segundo o que cada um pode administrar. Então, se aquilo que Deus te deu para fazer, você não gosta, presta conta com ele. Vai falar com ele. Porque ele dá. Mas João aqui começa a celebrar o avanço de Jesus. Diga, é importante celebrar a vida de pessoas. Diga, mas é importante não bajular pessoas. Diga, honra é diferente de bajulação. Bajular foca em algo, no interesse, naquilo que você pode receber. Mas honra, celebra. E celebra, foca no outro. Diga, quando eu celebro, eu estou focando na vida do outro. Não a minha vida. Amém, mais de nós? E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nós precisamos aprender a não celebrar resultados, mas celebrar pessoas.
Tem uma diferença entre celebrar resultado. Isso é uma decisão diária nossa, todos os dias. Aprender a deixar a nossa carne de lado e celebrar a vida de pessoas. Sabe, queridos, a pessoa não pode ser importante somente pelo que ela pode nos dar. Não, vou gostar aqui do irmão Cicrano na igreja, porque não, o irmão Cicrano, ele tem um dízimo muito grande. Não, eu gosto do irmão porque o irmão Cicrano, ele faz muita coisa na igreja. Não, eu gosto do irmão, da irmãzinha fulana, porque veja quantas pessoas ela trouxe para Deus. Olha o resultado que ela produz nessa igreja. Nós não podemos focar nisso, irmãos. Nós precisamos olhar para as pessoas e celebrar a vida delas. Quando nós começarmos a entender isso, irmãos, e decidirmos viver isso, nossa perspectiva muda. E quando a nossa perspectiva começa a mudar, a gente não vai, queridos, ficar, vou usar uma palavra bem antiga aqui, empalhado, né? Com coisas. Não, irmãos, nós vamos correr a nossa carreira. Olha para seu vizinho, Deus tem uma carreira para você correr. De novo. A competição, que é um resultado de comparação, vai despertar em nós um sentimento chamado inveja. E inveja, irmãos, muitas vezes vai nos levar a chorar com os que se alegram e se alegrar com os que choram. A Bíblia diz, em Romanos 12:15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas a inveja vai nos levar a chorar com os que se alegram e a se alegrar com os que estão chorando. Diga, Deus não quer isso para a minha vida. De novo. Quando choramos com os que choram, irmãos, vencemos o orgulho. Sabia que a gente precisa vencer o orgulho na nossa vida? E quando nós nos alegramos com os que se alegram, nós vencemos a inveja. Sabe como é o nome disso? Diga, maturidade. Então diga, eu preciso fugir da comparação. Amém? A cultura do mundo é competição, mas a cultura do reino é celebrar. Seja alguém que vibra, motiva, celebra a vida do seu irmão. Não apenas os resultados, mas a vida dele. Olhe para seu vizinho e diga, eu vou celebrar a sua vida. Mais uma vez. Aleluia! Diga, Deus é bom. Sabe, comparação sempre vai nos levar para um caminho de morte. Então, quando você decide dar respostas a Deus, se blinde do vírus chamado comparação. Se blinde disso, se proteja disso. Faça como João, saiba quem você é, saiba o que Deus te chamou para fazer. Ande em amor, seja fiel a Deus. E quando qualquer tipo de sentimento nesse sentido chegar, jogue fora. Rejeite, deixe de lado, não alimente. Às vezes ninguém vai falar, mas dentro de você vai vir, rapaz, tu faz isso melhor do que fulano. Se não fosse tu, isso nunca aconteceria. E a gente começa a se encher de orgulho, achando que as coisas estão acontecendo por nós mesmos. Mas as coisas não estão acontecendo por nós mesmos, estão acontecendo por causa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, que isso infelizmente, irmãos, infelizmente, é uma miséria dentro da comunidade cristã no Brasil. Eu não posso falar de outro lugar porque eu não vivo em outro país, eu vivo no Brasil. Se blinde, irmãos. Olha, guarde isso, se você esquecer de tudo que eu falei até agora, lembre-se disso. Se blinde de pessoas que vêm falar de outras igrejas para você. Se blinde, irmãos, pelo amor de Deus, não perca tempo com isso não. De pessoas que vêm fazer comparação de igreja, comparação de pastor. Não, essa igreja é melhor por causa disso, a minha igreja é melhor por causa disso. Outra coisa, não chame, pelo amor de Deus, você que é dessa igreja, que é membro desse lugar, não chame ninguém que já congrega em outra igreja para vir congregar aqui não. Não faça isso não, irmão, isso é feio. É feio isso. Mas pastor fulano não está feliz lá não, não tem problema não, deixe ele.
Ore pela vida dele. Mas não chame. Já, sabe, irmão? Tenha cuidado. Chame não. Isso é feio. Eu sei do que eu estou falando. Isso é triste, irmãos. Ah, pastor, mas fulano era de outra igreja, veio congregar aqui e eu vou expulsar ele. Agora eu não vou chamar ninguém. Eu não vou rejeitar ninguém. Eu vou dar a palavra, vou ensinar, vou amar. E se a pessoa quiser, ela vai correr a carreira dela. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu sei, irmão, que essas coisas acontecem. Tem aqui um casal na igreja que eu amo muito, conheço há muitos e muitos anos. Estava congregando em outra igreja. Nunca chamei eles para vir para cá. Tem a Djal e o Cizelite, estão conosco hoje. Diretores do Centro de Cura. Conheço eles há muito tempo. E durante muitos e muitos anos eles congregavam em outra igreja. Nunca, nem eu nem a Adriana chamou eles para vir para cá. Nunca. E eu sei, irmãos, que a gente, eu levo o nome que chama o povo para vir. Irmão, eu preciso amar as pessoas. Não estou desabafando não, eu estou contando o que acontece. Amém? Isso aqui não é lugar de desabafo não. Mas tenha cuidado para que você não caia nesses enganos. Porque essas coisas acontecem para minar você. Aí vem aquela pessoa com a melhor das intenções. Menino, vamos congregar lá na minha igreja. A minha igreja tem uma parede preta. Lá até disse que é o ano de portas abertas, 2024. Não seja você essa pessoa. E seja sábio, irmãos. Se isso acontecer com você, se pessoas tentarem te assediar nesse propósito, meu irmão, ame a pessoa. Não fale mal não, não descarte a pessoa não. Eita, agora não serve mais para nada. Não, ele errou numa área. Talvez ele está crescendo. Ame. Mostre outra face. Mostre outra face, irmãos. Esse é o nosso papel. A gente não pode, irmãos, perder tempo com isso quando a gente sabe quem é, o que Deus nos chamou para fazer. A gente nem vai, meu irmão, não perca tempo com isso não. Ah, mas fulano fez um negócio que me machucou. Irmão, perdoe e corra a sua carreira. Ah, não, mas fulano disse que era feio. Pelo amor de Deus, irmãos, se levanta, fuja de comparação, fuja dessas coisas. A gente não tem tempo para perder com isso não. Sabe, irmãos, tem um estado do Brasil sendo devastado nesses dias. E eu sei, irmãos, a gente tem se movido, orado, ofertado, né? O Brasil todo tem se movido. Mas sabe o que é que eu estou vendo? Eu não estou vendo o que está acontecendo, não. Eu estou vendo o que vai acontecer. O que você está querendo dizer, pastor? Rapaz, tem uma grande colheita de almas para ser feita naquele lugar. O segundo estado menos evangelizado do Brasil, que quase em 90 cidades não tem uma igreja evangélica, que tem os maiores terreiros de religiões afro da América Latina, que creem em coisas que estão prendendo eles, que sacrifica crianças todos os anos para deuses estranhos. Eu estou olhando para a colheita que vai ser feita naquele lugar, irmão. Aquele povo precisa de Jesus. A gente fica perdendo tempo pensando, brigando com o irmão para saber quem faz mais bonito, quem risca mais bonita, quem faz um desenho mais bonito. E o povo perecendo, e as vidas se perdendo. Não, irmãos, nós não podemos ser desses. Não podemos ser desses. Fuja da comparação. Fuja de competição. Fuja dessas ciladas que o diabo faz para prender a gente nessas coisas. E corra a carreira que Deus tem para a sua vida. Olhe para seu vizinho, corra a carreira que Deus tem para a sua vida. Diga, seja sábio. Corra dessas coisas e viva o que Deus tem para você.